Estamos aqui no mais uma videoaula. Meu nome é Uzi Alto. Nós vamos trabalhar com vocês aqui a respeito da relação entre os átomos. Galera, a relação entre os átomos é a associação de um átomo com outro átomo de uma maneira geral. Lembrando na aula passada que nós trabalhamos número atômico, número de prótons, número de nêutrons, número de massa e número de elétrons, nós vamos precisar saber um pouquinho disso daí. Mas é muito tranquilo. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavrinha iso na química, significa igual. Nós temos isótopos, nós temos isóbaros, nós temos isótonos e nós temos isoelétricos, bem, ou isoeletrônicos. Tranquilo, acabei de falar para vocês, todas as vezes que vocês ouvirem a palavrinha iso, significa igual. Então, se eu estou falando iso, eu já sei que aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual e aqui também é igual. Mas espera aí, isótopo, lembra do P da aula passada? P representa prótons, então aqui significa igual ao número de prótons. Se vocês pegarem livros de química, tá lá um monte de coisa. Igual ao número de prótons, porém diferente número de massa, número de nêutrons, tudo bem, isso é válido. Mas se você souber só que tem o mesmo número de prótons, já está valendo. Se você pegar isóbaros, olha o A. O A não representa a massa, então é igual ao número de massa. Se você pegar o N, representa igual ao número de nêutrons. E se você pegar o E, representa igual ao número de elétrons. Na teoria, é bem tranquilo. Tá? Agora, o problema é a prática que você tem que saber interpretar e ler com bastante atenção. Bem, nesse caso, X e Y, eu falo para vocês aqui 10, aqui 20. Aqui eu falo 10, aqui 30. Opa, lembra da aula passada? Número atômico, número de massa. O que esses dois elementos têm em comum? O mesmo número de prótons. Se eles têm em comum o mesmo número de prótons, eles são isótopos, igual número de prótons. Agora, se eu falo para vocês um elemento X e um elemento Y, aqui 10, aqui 40, aqui 20, aqui 50. Posso falar que eles têm o mesmo número de prótons? Aqui é 10, aqui é 20, então já não são isótopos. Posso falar que o número de massa desse é igual ao número de massa desse? Se o número de massa é igual, eles são isóbaros, mesmo número de massa. Agora, se eu pego X e Y, aqui 40, aqui 10, aqui 50, aqui 20. Eles têm o mesmo número de prótons? Não, um é 10, outro é 20. Tem o mesmo número de massa? 40 e 50, também não. Mas peraí, quanto que é 40 menos 10? 30. E quanto que é 50 menos 20? 30. O que eles têm em comum? O mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos. Tá? E os isoelétricos? Esses aqui são os mais enjoados. X e Y. Aqui 10, aqui 40, aqui 50, aqui 15. Só que aqui eu vou colocar 3 menos, aqui eu vou colocar 2 mais. O que significa isso? Dá uma olhada. 10, aqui 15. Então quer dizer que eles não são isótopos. Se eu pegar 40, aqui é 50. Também não são isóbaros. 40 menos 10 não é a mesma coisa que 50 menos 15. Então eles não são isótopos. Agora, era para ser 10 o número de elétrons, só que ele está ganhando 3. 10 ganha 3, fica com 13. Tá. Aqui era para ser 15, só que ele virou um cátion bivalente, ou seja, ele vai perder 2 elétrons. 15 perde 2, fica com 13. O que eles têm em comum? O mesmo número de elétrons. Então eles são isoelétricos ou isoeletrônicos. Para a gente fechar, galera, é claro que esse aqui, depois a gente vai marcar uma videoaula só de exercícios, aí eu vou resolver um monte de exemplos desse aqui para vocês, mas tem um exemplo bem clássico falando o seguinte: 2 átomos, Q, 3x menos 5 e R, 6x, são isótopos. Opa, peraí, se ele falou que eles são isótopos, significa que eles têm que ter o mesmo número de prótons. Então ele falou o seguinte: 2 átomos, Q3x menos 5 e R6x são isótopos.
Sabendo-se que o átomo R tem número de nêutrons igual a 44. Opa, esse tem um número isótopos, número de nêutrons 44. Tá, ele quer saber qual que é o número atômico do átomo Q. Será que tem como eu, do átomo Q? Será que tem como eu saber isso? Tem, tranquilamente. Ele te falou isso aqui? Se ele te falou, significa que aqui também tem que ter 3x menos 5. Tá? Então você vai lembrar da fórmula que massa é igual a prótons mais nêutrons, não é isso? Você não tem a massa aqui, que é a massa, que é 6x. Ele te deu o número de prótons, que é 3x menos 5, que é aqui o número de prótons, que eu não tinha, mas ele falou que ele era isótopo desse, então já cheguei. E o número de nêutrons, que é quanto? 44. Bem, se eu for olhar isso daqui, vai ficar 3x, que é igual a quanto? 39. 44 menos 5, 39. Significa que x vai ser 39 dividido por quanto? Por 3. E 39 dividido por 3 vai dar quanto? X vai dar 13. Só que aí, galera, o que acontece? Acontece o seguinte, que muitos de vocês vão lá e jogam a resposta x igual a 13. Opa, peraí, você acabou de falar. X é igual a 13. Ele não quer saber nem o número atômico de quê? Uai, mas aqui não tem 3x menos 5. Se o x deu 13, 3 vezes 13 menos 5. 3 vezes 13, 39. Menos 5, qual que seria o número atômico? 34. Essa é a resposta que você tinha que dar. Então, nesse caso aqui, você usou uma relação, que eles são isótopos, mas poderia ser isóbaros, como poderia ser isótopos, como poderia ser elétricos. Galera, depois a gente vai resolver alguns exercícios com vocês numa videoaula que a gente vai trabalhar. Valeu e mais um Fractal Revisa, estamos aí. Tudo de bom para vocês.